Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos a mais uma aula de Física. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a dilatação, né? A dilatação que os corpos experimentam quando sofrem, por exemplo, variação de temperatura, né? Ou quando tem aí materiais diferentes, né? E a gente está querendo comparar essa dilatação. A gente vai ver então do que essa dilatação precisa, quais são os aspectos que se correlacionam com ela, o que ela depende, certo? Vamos então aqui aos slides da aula. Bom, então a dilatação também pode ser chamada aí por algumas literaturas de expansão, né? Expansão térmica ou dilatação térmica. Então, primeiro, o aspecto número 1 que se correlaciona com a dilatação é a promoção da variação da temperatura. Toda vez que você promove uma variação de temperatura em um corpo, ele também vai experimentar uma dilatação. Por que ele experimenta uma dilatação? Ora, justamente por causa do conceito de temperatura. A temperatura não é o grau de agitação? Então, pensa que eu tenho aqui uma substância agitada. Olha aqui na ponta do mouse, ó, agitada. Essa é a temperatura dela. Se eu aumentar a agitação dela, ou seja, se eu aumentar a temperatura, a amplitude de oscilação dela vai aumentar. E se aumenta a amplitude de oscilação, a região que ela ocupa no espaço, que é exatamente o volume dela, as dimensões dela, vão se alterar. Por isso que quando eu vario a temperatura, da maioria dos corpos da natureza, eles sofrem um aumento nas suas dimensões. Quando eu reduzo a temperatura, ele sofre também uma redução nas dimensões, né? Mas a gente vai ver também que existem outros aspectos que se correlacionam com a dilatação, além da temperatura, certo? Olha aqui uns exemplos interessantes de dilatação. Ó. Essa figura aqui mostra uma fiação. Você pode visualizar isso aqui nas redes de transmissão ou nas redes de distribuição elétrica, né? Os fios que eles colocam entre um poste e outro, ele não fica perfeitamente reto. Ele fica com essa encurvatura para baixo aqui. Ó. E por que ele fica com essa encurvatura? Porque quando esse fio está exposto ao sol, ele está sofrendo um aquecimento. Quando a corrente elétrica está passando por ele aqui, tem um efeito Joule que também promove o aquecimento. E com o aquecimento que ele sofre, ele vai sofrer uma dilatação. Por isso que ele tem essa curvinha para baixo, essa barriguinha aqui. Ó. Essa curvinha que ele faz aqui é uma consequência direta da dilatação que ele sofre. Um outro exemplo muito interessante aqui, ó, as ferrovias, né? As ferrovias elas não podem ser feitas de de trilhos uníssonos, ou seja, de trilhos únicos. Eles têm que ser pedaços de trilhos e entre cada pedaço desse tem que haver um espaço vazio para que esse espaço vazio seja preenchido pela dilatação. Porque quando você coloca esse trilho aqui exposto ao sol, ou quando o vagão, o trem passa por ele e o atrito faz ele aquecer, junto com esse aquecimento, ele sofre uma dilatação. E se não houver o espaço para dilatar, olha o que acontece, ele fica todo curvo. Isso aqui foi a consequência de um trilho, né, que não teve o devido espaçamento aqui entre os seus pedaços. Né? Também aí um aspecto da dilatação. Ok? Bom, mas como eu falei, né, a dilatação então, ela se correlaciona com o quê? Quais são as outras variáveis que também se correlacionam com a dilatação? A literatura mostrou para a gente aqui 3 grandezas que se correlacionam, que se entrelaçam com a dilatação. A primeira eu coloquei por último aqui, né, que é a variação de temperatura. Então, aumentou a temperatura, o objeto muda as dimensões. Né? A segunda, ele depende das dimensões iniciais. Então, se você pegar, por exemplo, 2 barras de ferro, uma de 1 metro e a outra de 100 metros. Pensa, uma de 1 metro, uma de 100 metros. Ambas de ferro, o material é o mesmo. Aquece as duas de 0 a 100 graus. Será que o aumento de dimensão que a de 1 metro vai sofrer é igual ao aumento de dimensão da de 100 metros? Se a de 1 metro aumentar 1 centímetro, a de 100 metros também aumenta 1 centímetro? Não, aumenta mais. Então, as dimensões iniciais também correlacionam-se com a dilatação. Quanto maior for a dimensão inicial, maior é a dilatação. E o último aspecto aqui é a característica do próprio material. Tem material que é bom para dilatar, tem material que não é bom para dilatar.
A característica que os materiais têm que confere a ele essa facilidade ou não de dilatação é chamada de coeficiente de dilatação. Então, cada material tem um coeficiente de dilatação e quanto maior for esse coeficiente, maior vai ser a dilatação do material. Olha que interessante que a literatura traz para a gente uma tabelinha aqui, onde esses coeficientes aparecem. Ó. Qual desses materiais que tem o maior coeficiente de dilatação? O latão. O latão é o que dilata mais. Segundo maior, ó, a prata. Terceiro maior, o cobre. O penúltimo aqui é o ferro. E o que dilata menos é o aço. O primeiro e o último aqui são ligas, os demais são elementos, né, da tabela, elementos químicos aí. Então, quanto maior for o coeficiente de um material, mais dilatação, melhor ele vai ter aspecto, facilidade em dilatar quando for aquecido. Certo? Vamos lá, então. Então, a gente faz a divisão aqui do estudo da dilatação em 3 partes. Linear, superficial e volumétrica. Então, toda vez que você está dilatando o material, as dimensões dele estão mudando. Todo material tem quantas dimensões? Ora, tem 3 dimensões, porque todo material está inserido no espaço. Todo material tem volume. Só que eu vou olhar só para uma dimensão. Quando eu estou estudando apenas uma dimensão, aí a dilatação é dita dilatação linear. Então, a linear é quando eu observo apenas as variações em uma dimensão. Para facilitar, eu coloquei aqui uma barra metálica. Faz de conta que isso aqui é uma barra metálica. O comprimento inicial dela é L0. O que acontece se eu aquecer ela? Ela vai sofrer uma dilatação. Ela vai aumentar o seu tamanho. Ela passou daquele tamanho inicial para esse aqui. Ó. Quem que aumentou? Esse pedacinho aqui foi o que aumentou. Ó. Então, esse aqui é a variação do comprimento, ou seja, a dilatação. Quem que é esse pedaço de cá? Esse pedaço de cá é o comprimento final menos esse pedaço de cá. LF, comprimento final. Esse aqui é o que aumentou, ΔL. Certo? Então, aqui eu só estou olhando para a variação de uma dimensão, que é o comprimento. Então, vamos lá. Então, a dilatação depende do quê? Depende da dimensão inicial? Depende. Ó. Quanto maior for o comprimento, maior a dilatação. Ela é diretamente proporcional ao comprimento inicial. O que mais? Também ela é diretamente proporcional ao coeficiente de dilatação, que a literatura indica por alfa. Então, quanto for maior esse coeficiente de dilatação, maior vai ser a dilatação experimentada pelo material. E por último, a dilatação depende da variação de temperatura, né? Quanto maior a variação de temperatura, mais o material vai dilatar. Então, se depende desses 3 aspectos, eu posso falar então que a dilatação é o produto dos 3. Ó. É o produto do comprimento inicial pelo coeficiente, pela variação de temperatura. Então, está aqui a primeira expressão da dilatação. Ó. ΔL é igual a L0, alfa, Δθ. Agora vamos lá, eu vou pegar essa equação aqui, está ali a equação. Onde tem o ΔL, eu vou colocar o valor de ΔL. ΔL pode ser o comprimento final menos inicial? Pode. Está lá, coloquei, ó, arranquei o ΔL, botei LF menos L0. Esse L0 que está subtraindo aqui, eu vou levar ele para o outro lado somando, vai ficar para mim isso aqui, ó, L0 mais esse produto. E aí eu vou colocar o L0 aqui em evidência. Ó. Colocando o L0 em evidência, vai ficar assim, L0 que multiplica ó, 1 mais alfa Δθ. Então, essas aqui são as 2 primeiras equações da dilatação linear. Essa para calcular o ΔL e essa para calcular o LF. Certo? Eu coloquei na sequência aqui uma legenda. Quem que é o ΔL? A variação do comprimento. L0 é o comprimento inicial. O alfa é o coeficiente da dilatação linear. Δθ a variação de temperatura. O LF né, é o comprimento final. Tá certo? Então, essas são as primeiras equações. Aí, a gente tem outra dilatação aqui, que é chamada de dilatação superficial. Na realidade, só existe uma, que é a volumétrica. Eu chamo de linear quando eu olho só para uma dimensão. E eu vou chamar de superficial quando eu olhar para 2 dimensões. Então, a dilatação superficial é aquela que eu vou perceber em 2 dimensões. Para facilitar a vida, eu coloquei aqui uma chapa metálica. Faz de conta que é uma chapa metálica. Ó, as dimensões iniciais, ó, x0 e y0. Largura e comprimento. Então, vamos lá. O que acontece se eu aquecer essa chapa metálica? Ela vai sofrer uma dilatação. Ó, dilatou. Aumentou o comprimento final, aumentou a largura final. Passou de x0 para xf, y0 para yf. Agora, a pergunta é, como é que eu relaciono essa largura final com a inicial? Daquele jeito que a gente apresentou. Ó. Essa equação aqui, esse aqui é o comprimento final e o comprimento inicial. Eu vou tirar só o LF, vou botar xf. Vou tirar o L0 e vou botar x0. Feito isso, vai ficar para mim essa equação.
Vou fazer a mesma coisa para a dimensão y. Ó. Fazendo a mesma coisa para a dimensão y, vai ficar para mim isso aqui. Agora que eu tenho essas duas equações, uma da largura, uma do comprimento, o que eu vou fazer? Vou multiplicar tudo que está antes e vou multiplicar tudo que está depois da igualdade. Feito isso, vai ficar para mim esse produto aqui ó, antes da igualdade, aquele produto depois. Agora vamos lá, ó. Quanto que vale x0 vezes yf? xf vezes yf. Não é o produto da base pela altura? A base pela altura não é a área final. Ó. Então esse produto aqui é a área final. Quem que é esse produto aqui? Ó? É a área inicial. E aqui é os dois termos que elevado ao quadrado corresponde ao produto de um pelo outro. Então, vai ficar para mim essa equação aqui, ó, AF, que multiplica a zero. Esse produto notável, se você desenvolver, está aqui, ó, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, dá isso. Está aqui a minha equação. Agora, o alfa, gente, o alfa é o coeficiente de datação linear. É muito pequeno esse alfa. Se você levar ele ao quadrado, ele fica menor ainda. Ele fica tão pequeno, mas tão pequeno que tende a zero. Então, se o alfa ao quadrado tende a zero, todo esse produto aqui vai tender a zero. Então, essa parte aqui vai sumir da equação, porque é muito pequeno, tende a zero. A equação vai ser reduzida a isso. Esse produto 2α é um produto constante. Então, a literatura arrancou 2α e botou beta. E o beta falou que é o coeficiente de dilatação superficial. Pronto, a equação virou isso aqui. Ó. Então, essa aqui é a primeira equação da dilatação superficial. Se eu aplicar a distributiva aqui, ó, A0 vezes 1 e A0 beta delta teta, vai ficar isso aqui. Levando o A0 para a esquerda, subtraindo, vai ficar AF menos A0. Quem que é o AF menos o A0? É o delta A. Pronto, o delta A é igual a 0 beta delta teta, ou AF é isso aqui. Certo? Então, essas aqui são as duas equações, né, da dilatação superficial. Vou colocar uma legenda para facilitar a vida de vocês aí. Ó. Então, o que é o ΔA? ΔA, a variação da área, A0 a área inicial, o beta é o coeficiente de dilatação superficial, que é 2α, delta teta, a variação de temperatura, a F, a área final. Certo? Então, essas são as equações, né, da dilatação superficial. E, por último, a dilatação volumétrica. Como eu já falei, a dilatação volumétrica é a de fato que acontece. Porque todo objeto tem 3 dimensões. Então, se eu estudar a variação das 3 dimensões, eu estou estudando a dilatação volumétrica. Ok? Vamos explicar aqui. Ó, exemplificar. Eu coloquei aqui um paralelepípedo. Tá certo? Está aqui um paralelepípedo. Com as suas dimensões iniciais. Ó, x0, y0 e z0. Largura, comprimento, altura. O que acontece se eu botar fogo nesse cara, aquecer ele? Ele sofre uma dilatação. Aqui ele dilatado, ó, aumentou o tamanho. Largura final, comprimento final, altura final. Ora, como é que eu faço para relacionar o comprimento final com o inicial? Isso aqui é dilatação linear. Eu já fiz isso antes. Pode ser essa equação aqui? Pode. Como é que eu correlaciono a altura final com a altura inicial? Mesma coisa, ó. Como que eu relaciono o comprimento final com o comprimento inicial? Mesma coisa. Quando eu faço isso e tenho essas 3 equações, vem a pergunta, se eu multiplicar tudo que está antes da equação, o que vai ser o produto aqui antes da equação? Ó, xf, yf, z0. Multiplica depois o que está, né, da equação. Multiplicando depois vai ficar ó, x0, y0, z0, está aqui. Esses 3 elementos dentro do parênteses, multiplicando, dá eles ao cubo. Certo? Agora vamos lá. O que é o produto da base? Ó, largura, comprimento, base vezes altura, né? O volume. Então, todo esse produto aqui é o volume final. Assim como todo esse produto aqui é o volume que inicial. E aqui eu tenho esse termo aqui, ó, esse produto notável aqui, que é 1 mais alfa delta teta ao cubo. Se você desenvolver isso aqui, você vai chegar em toda essa expressão aqui, ó, 1 mais 3α ao quadrado delta teta ao quadrado, mais 3α delta teta, mais alfa ao cubo delta teta ao cubo. De novo, como o alfa é um número muito pequeno, ele ao quadrado tende a zero, ele ao cubo também tende a zero. Então, esses dois produtos tendem a zero. Como esses dois produtos tendem a zero, são tão pequenos que vão ser excluídos da equação. A equação é reduzida a isso. Então, ficou isso aqui para mim. 3α é um produto constante, a literatura chamou isso de gama, e esse gama, então, é o coeficiente de dilatação volumétrica. Pronto, surgiu a primeira equação da dilatação volumétrica. Se a gente aplicar a distributiva aqui, vai ficar assim, ó, V0 vezes 1, V0 gama delta teta, pronto, está isso aqui, ó.
e esse V0 que está à direita somando passa para a esquerda subtraindo, né? Então vai ficar VF menos V0. O que é VF menos V0? É o nosso ΔV. Pronto, ficou para mim isso aqui. O ΔV é igual a V0 gama delta θ. É a segunda equação da dilatação volumétrica, né? Então nós temos essas três. De novo, vou botar aqui uma legenda para facilitar a vida de vocês. Ó. ΔV, variação de volume. V0, volume inicial. Gama, coeficiente de dilatação volumétrica. E o Δθ, variação de temperatura. Ó. Lembrando que o gama é 3α. Então ele não deu o gama, mas deu o alfa. Basta multiplicar por 3 que você tem o valor de gama. Certo? Vamos lá então, gente. Ó. VF, volume final. Agora, eu vou apresentar para vocês a dilatação dos líquidos. Ó, a dilatação dos líquidos é um caso clássico de dilatação volumétrica, porque todo fluido ele tem um volume. Só que quando a gente estiver estudando aqui a dilatação dos líquidos, eu tenho que tomar muito cuidado, porque esses fluidos eles são armazenados em recipientes. E quando eu aquecer o fluido, né, em questão, não vai ser só ele que vai dilatar, então. O recipiente que o armazena também vai ser aquecido, logo ele também vai dilatar. Então, na dilatação dos líquidos, eu devo levar em consideração o líquido e também o recipiente. Então, olha lá. Vou mostrar para vocês. Ó. Faz de conta que eu tenho um fluido aqui no recipiente. Está aqui, ó. Está cheio. Está até a tampa aqui de fluido. Ok? Vou fazer o seguinte. Vou aquecer o conjunto. Quando eu aquecer o conjunto, o que vai acontecer? O líquido vai dilatar? Vai. O recipiente também vai dilatar? Vai. Vamos supor que o líquido aqui dilatou mais que o recipiente e começou a derramar. Está aqui, ó, começou a pingar aqui, derramar. Botei um outro recipiente e coletei o que caiu aqui, o que extravasou. Essa parte que cai, que extravasa, é chamado de dilatação aparente. Então, tudo isso aqui é o que aparentemente aumentou nesse fluido. Então, aparentemente, a gente seria tentado a dizer que a dilatação do fluido foi só o que derramou. Mas não é, porque dentro desse recipiente aqui, ó, o volume que tem aqui dentro é o mesmo volume que tinha antes? Não. Aqui dentro agora tem um volume maior. Por quê? Porque esse recipiente também dilatou. Então, para eu calcular a dilatação real que esse líquido sofre, eu tenho que fazer o seguinte. A dilatação real vai ser a dilatação aparente, que é esse pedaço que caiu aqui para fora, mais a variação de volume que o recipiente experimentou. Então, essa é a maneira correta para eu calcular a dilatação real do líquido. É a aparente mais o recipiente. Ora, esse ΔV eu sei calcular ele, eu acabei de mostrar. O ΔV é o quê? ΔV é V0 gama delta θ. Então, o ΔV real vai ser isso aqui. O ΔV aparente, a mesma equação. E o ΔV do recipiente, a mesma equação. Como esse V0 é o mesmo volume inicial, que antes de aquecer todo mundo era o mesmo, posso cancelar ele, que está multiplicado antes e depois da equação. O Δθ é o mesmo, pode cancelar ele também, está multiplicando os dois lados da equação. Pronto, ficou para mim só isso aqui, ó, gama real é igual a gama aparente mais gama do recipiente. Pronto, ó. Essa é a correlação entre os três coeficientes de dilatação quando eu estou estudando o líquido real, o aparente e o do recipiente. Agora que nós já sabemos como que os fluidos se comportam, eu vou falar para vocês aqui de uma substância que tem um comportamento anômalo, ou seja, invertido, contrário. Que substância que é essa? A água. O que acontece com a água? Ora, acontece com a água o que acontece com a maioria das substâncias. Aquece, dilata, resfria, contrai. Então, a água tem um comportamento normal, exceto quando eu tenho um intervalo de 4 a 0 graus. No intervalo de 0 a 4 graus, a água tem o que nós chamamos de comportamento anômalo. Ou seja, se você olhar esse gráfico aqui, ó, que a gente desenhou, ele mostra uma correlação do volume da água com a temperatura. Então, se você traçar aqui, ó, 10 ela tem um volume, 8 ela tem um volume, 6 ela tem um volume, 4 ela tem um volume. Olha só, daqui para cá, ó, o volume foi diminuindo porque a temperatura foi diminuindo, né? Aquece, dilata, resfria, contrai. Mas a partir do 4 graus, olha o que aconteceu. Ó. Quando passou de 4 para 2, o volume começou a aumentar. Ó. De 2 para 1, ele já começa a aumentar, já continua aumentando. E de 1 para 0, ele aumenta. Então, no intervalo de 0 a 4 graus, a água tem um comportamento anômalo, ou seja, invertido. Mas esse comportamento anômalo da água, ele é ideal. E ele é possível a gente entender por que, por exemplo, numa região tem lagos,
e uma região muito fria, geralmente na Europa você tem regiões muito frias, o que acontece com a superfície do lago? Ela congela. Congela todo o lago ou só a superfície do lago? Só a superfície do lago. Por que só a superfície do lago congela? Justamente por causa do comportamento anômalo da água. Então, olha só, o que está acontecendo? Faz de conta que isso aqui seja um lago, e aí essa água aqui está perdendo calor. O calor sai por cima aqui, ó. Então, quando essa parte que está perdendo calor, o que vai acontecer com ela? O volume dela vai diminuir, né? Perde calor, a temperatura diminui, o volume diminui. Se o volume diminui, a densidade faz o quê? Aumenta. Aí essa água aqui que ficou mais fria, ela ficou mais densa, ela desce para o fundo, e a do fundo sobe para perder calor aqui por cima. Perdeu calor, contraiu, o volume diminuiu, densidade aumentou, desce de novo para o fundo e do fundo sobe. Vai criar o que nós chamamos aqui de um ciclo de convecção. Só que o que acontece? Quando a temperatura aqui em cima chegar a 4 graus e passar de 4 para 3, aí de 4 para 3 o volume não vai diminuir mais, ele vai aumentar. Ou seja, ao invés de ficar menos densa, mais densa, vai ficar menos densa. E se ela vai ficar menos densa, ela não vai mais para o fundo, vai ficar assim, aqui em cima. Aí vai de 4 para 3, de 3 para 2, de 2 para 1, de 1 para 0, de 0 para 0. Congela só a superfície do lago e a parte de baixo fica exatamente a temperatura de 4 graus. Então, isso acontece nas superfícies de água, nos lagos, justamente por causa desse comportamento anômalo da água por conta da dilatação. Certo? Beleza, pessoal. Essa foi então a nossa aula sobre dilatação. Espero que vocês tenham entendido, vocês tenham gostado da aula. Uma dica, quando estiver assistindo a aula, vão pausando o vídeo, vão fazendo as anotações. E ao final, se não está inscrito no canal, se inscreve no canal e dá um like na aula. Certo? Agradeço a oportunidade, um abraço, valeu, até mais.